Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos a mais uma reflexão belíssima sobre a catequese. Vamos então a mais uma reflexão falando sobre a catequese. No nosso podcast anterior, se você não ouviu, pode estar voltando aí no nosso canal e escutando, onde conversamos um pouco sobre o que os pais podem fazer pela catequese de seus filhos em casa, com várias dicas, várias formas de como ajudar o seu filho e a sua filha nesta catequese no seu lar. E hoje nós iremos falar então como os pais podem participar do ministério dos catequistas. Interessando-se pela catequese como um todo, e particularmente pela turma de catequese de que seu filho participa, os pais não têm o direito de entregá-los ao catequista e, a partir daí, comportar-se como se já estivesse cumprindo com a sua obrigação. Encaminhar para a catequese é apenas um passo que deve ser seguido do interesse de quanto o seu filho está ou não aproveitando da catequese. Onde há participação dos pais na catequese, todos ganham: catequizandos, pais, catequistas e comunidade. Vamos então refletir um pouco sobre o que acabamos de escutar nesta nossa reflexão de hoje. Os pais devem sim colocar os seus filhos na catequese, mas como já havíamos refletido também em podcasts anteriores, não é somente levar o filho à catequese e dizer para o catequista: toma que o filho é teu. Não. Você continua sendo pai da criança, você continua sendo mãe da criança. Então você tem toda a obrigação de continuar aquele trabalho que o catequista vem fazendo com o seu filho. Por isso, os pais devem ter interesse, abrir o diálogo, que o diálogo é primordial em qualquer situação. É o caminho mais certo, mesmo que seja mais demorado, mas o diálogo é a certeza de uma boa conversa, um bom resultado, né? Algo frutuoso que vai gerar muita sensibilidade, fraternidade e comunhão com o seu próximo. Então, os pais têm que dar continuidade a isso. O filho foi na catequese hoje, tira aquele tempo: filho, o que você aprendeu? Mostra para mim. O que te chamou mais atenção na catequese hoje? Qual foi a dinâmica que a sua catequista utilizou com vocês? Porque o catequista, ele é todo preparado para trabalhar com as crianças, com os jovens e com adultos. E tudo tem uma dinâmica, tudo segue uma metodologia. Então, o pai deve se interessar por isso. Porque é a partir daí que ele vai ajudar que esse caminho de catequese, esse caminho da fé, seja um caminho muito mais aberto, mais claro, mais objetivo, mais gostoso de se seguir e dar aquela força para o seu filho continuar nesse caminho. Não é bom quando a gente é incentivado, você começa a fazer um trabalho, um projeto, e as pessoas começam a te incentivar naquilo: muito bem, você está indo bem, é isso mesmo. E aí vem todas aquelas ideias. Não é bom quando alguém está do nosso lado e sempre está te incentivando? O que você sente? Motivação, amor pelo que você está fazendo, vontade de querer ir longe. Então assim deve ser os pais. No momento que você deixa o seu filho na catequese, você tem que estar preocupado com o que está acontecendo lá. E quando o seu filho chegar, dá continuidade no que foi passado ali. Assim você ajuda muito o catequista e fortalece ainda mais essa amizade de pais, catequizandos e catequistas. Isso é muito importante. E para nos ajudar a refletir melhor, nós estamos aí próximos já
do dia de Pentecostes, domingo agora dia 23, vamos falar um pouco sobre o conselho, que é muito importante o conselho. Vamos refletir um pouco sobre isso então. Através do dom do conselho, o Espírito Santo nos oferece o reto juízo para fazermos boas escolhas na vida. Olha só, se tudo isso que nós estamos falando agora, refletindo, não tem a ver com isso. O bom conselho, o dom do bom conselho. Às vezes, temos o hábito de pedir conselho a um ente querido antes de tomar uma decisão que envolva as pessoas ao nosso redor. Mas será que também pensamos em invocar o Espírito Santo para nos aconselhar nas grandes e pequenas escolhas de nossa vida? O conselho permite-nos escolher de forma concreta o bem a ser feito. Não se trata apenas de discernir entre o bem e o mal. Muitas vezes temos que pensar os prós e contras diante das situações desafiadoras. Com o dom do conselho, o próprio Deus ilumina os nossos corações para nos fazer compreender a maneira correta de falar e de agir e o caminho a seguir, especifica o Papa Francisco. Então, por que se privar de tal conselheiro? O dom do conselho e a oração. Quando Francis e Charlotte tiveram que escolher a futura faculdade de seus filhos, eles pediram a ajuda do Espírito Santo, como recomendou São Francisco de Sales. Eles poderão, com a oração, cada possibilidade e observaram que isso lhes despertava alegria, paz ou ansiedade. Na intimidade com Deus e na escuta de sua palavra, vamos aos poucos deixando de lado nossa lógica pessoal, muitas vezes ditada por nossos fechamentos, nossos preconceitos e nossas ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor o que o Senhor quer, qual é a sua vontade. O dom do conselho e as escolhas radicais. Eric teve uma carreira empolgante na área de finanças em Paris. Além disso, tem um futuro brilhante pela frente. Mesmo estando sempre indisponível para sua família, ele relutava em desistir de seu emprego e de sua segurança financeira. O Espírito Santo conferiu-lhe a liberdade de tornar a sua consciência capaz de fazer uma escolha concreta em comunhão com Deus e de escolher um bem maior, afirma Jean, sacerdote de Toulouse, na França. Certa vez, Madre Teresa recebeu do Espírito Santo um conselho decisivo. Chamada pelo Senhor para cuidar dos pobres na rua, ela fica chateada, mas rapidamente se tranquiliza. Não tenha medo, eu sempre estarei com você. Sempre ore com fervor e todas as dificuldades desaparecerão, ouviu ela. As pequenas decisões diárias. Não é necessariamente fácil encontrarmos as palavras certas ou o momento certo para consolar ou aconselhar uma pessoa querida. O Espírito Santo atende o nosso chamado e, por meio de seu conselho, nos inclina a fazer o bem de acordo com a vontade de Deus. Finalmente, quando queremos nos livrar de um mau hábito, por que não invocar o Espírito Santo para nos aconselhar sobre como vencer o mal e praticar o bem? Olha que importância, que é o dom do conselho. Que possamos pedir ao Espírito Santo que cultive cada dia mais o dom do conselho na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Vamos praticar esse dom. Vamos pedir a Deus que nos ajude e ao Espírito Santo que nos conceda todos os seus dons. Olha, eu deixo aqui um grande abraço e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o que você achou desse nosso podcast de hoje. Amanhã eu volto para refletir mais um pouco com você e vamos falar sobre mais um dom do Espírito Santo, te ajudando aí a entender a grandeza que é.
Olha, não se esqueça que temos o programa Manhã com a Pascom. Baixe o nosso aplicativo, Paróquia Vitória e Antônio na Play Store e escute o nosso programa de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Grande abraço, até o próximo encontro.